As últimas semanas foram marcadas por um intenso debate político por meio da imprensa sobre o real papel que caberá à Comissão da Verdade. Se o Brasil, finalmente, passará a limpo os crimes cometidos contra os direitos humanos durante a ditadura militar após 1964. No dia de hoje, o assunto ocupa a primeira página de dois dos principais jornais brasileiros, o Globo e o Estado de São Paulo. Minha posição sobre o assunto já é conhecida de todos. Estive aqui nesta mesma tribuna, no dia 24 de outubro do ano passado, para defender a Comissão da Verdade e pedir atenção para a apuração do assassinato do dirigente do Partido Comunista Brasileiro, Davi Capistrano, que foi sequestrado, torturado e esquartejado nos porões da ditadura. O surgimento de fatos novos, a meu ver, vai ajudar a sociedade brasileira a jogar luz sobre esse período, ainda obscuro da nossa história recente. Do primeiro deles, tomei conhecimento no final da semana passada, por meio do ex-deputado federal por Pernambuco, Maurílio Ferreira Lima, que me chamou a atenção para o posicionamento do promotor Otávio Bravo, da Justiça Militar do Rio de Janeiro, que tem jurisdição também no estado do Rio e do Espírito Santo. Otávio Bravo foi um dos principais personagens da irrepreensível reportagem especial realizada pelos jornalistas Miriam Leitão e Cláudio Renato, que foi ao ar, senhor presidente, pelo canal Globo News, na noite do último dia 1º de março, intitulada Uma História Inacabada. A partir do caso do desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva, em janeiro de 1971, a reportagem aborda os desafios que o Brasil tem, a partir de agora, com o trabalho a ser feito pela Comissão da Verdade. Senhoras e senhores, eu gostaria de sugerir àqueles que não tiveram a oportunidade de ver essa excelente reportagem, fazê-lo quanto antes. É uma obrigação para todos aqueles que se consideram democratas e que defendem os princípios universais de respeito aos direitos humanos. Quero aqui fazer o meu elogio público e que fique registrado nos anais do Senado Federal ao trabalho realizado pela equipe da Globo News, em especial a jornalista Miriam Leitão. São emocionantes os depoimentos da esposa de Rubens Paiva, Dona Eunice, e dos filhos, Marcelo, Vera e Eliana. É um relato sério, corajoso, que deve ser visto principalmente pelas novas gerações, pois abuso contra os direitos humanos não podem e nem devem ser tolerados e muito menos esquecidos. Pois bem, senhor presidente, a Procuradoria da Justiça Militar do Rio de Janeiro reabriu os casos de 39 desaparecidos políticos. De acordo com o promotor Otávio Bravo, casos como o de Rubens Paiva não foram encerrados, pois os crimes de sequestro, desaparecimento forçado são permanentes, não prescrevem enquanto não for descoberto se a pessoa foi libertada ou morta. Como Rubens Paiva nunca foi encontrado, a presunção é de que o sequestro continue em curso. Na opinião do promotor, o fato desse sequestro ter ocorrido dentro de unidade das Forças Armadas, comandada por pessoas que estariam agindo em nome do Estado, só torna esses crimes ainda mais sérios e mais graves. A alegação recorrente daqueles que se opõem à apuração dos fatos, de que o promotor Otávio Bravo estaria agindo por revanchismo, não se sustenta, pois o promotor atua na Justiça Militar e, aos 43 anos, não presenciou o período da ditadura em que Rubens Paiva foi comprovadamente sequestrado ao ser retirado de dentro da própria casa por agentes do Estado. Na mesma linha do promotor, a subprocuradora-geral da República, Raquel Dodge, ajuiza hoje, dia 14 de março,
Ação contra o coronel Sebastião Curió, pelo sequestro de 5 integrantes da guerrilha do Araguaia, 1972-1975. Chama a atenção do plenário. É a primeira denúncia relacionada a crimes cometidos nesse período. A ação é assinada por procuradores de várias regiões do Brasil e sustentará o entendimento de que crimes de desaparecimento forçado e ocultação de cadáver são crimes continuados que não foram apagados pela lei da anistia. A apresentação desta denúncia, sem dúvida, um marco histórico. É fundamental a atuação do Ministério Público, que deve trabalhar de forma paralela e independente da Comissão da Verdade. Não foi à toa que essa iniciativa, essa brava iniciativa do Ministério Público Federal, mereceu destaque hoje da imprensa brasileira. Ou seja, o Globo publicou na sua primeira página, abre aspas, o Ministério Público Federal denunciará à Justiça o coronel Sebastião Curió por 5 sequestros na guerrilha do Araguaia, alegando que não houve prescrição. Será a primeira ação penal contra crimes ocorridos na ditadura. O Estado de São Paulo, data de hoje, primeira página. O Ministério Público vai denunciar na Justiça Federal, em Marabá, Pará, o coronel Sebastião Curió, pelo crime de sequestro qualificado de 5 pessoas na guerrilha do Araguaia, em 1974. Também foi destaque no renomado blog de Josias de Souza, hoje, 14 de março, quando abre uma manchete. O Ministério Público Federal abre primeira ação penal por crimes da ditadura. Ouço Vossa Excelência com muita honra, nobre senador e promotor público Pedro Taques. Obrigado, senador Jarbas. Eu quero me associar a Vossa Excelência neste debate. Alguns dizem que a lei de anistia apagou o passado. A lei de anistia, ela trouxe a nós paz, mas não existe paz sem justiça. Não existe paz sem responsabilização daqueles que cometeram crimes contra a humanidade. Estes crimes denunciados pelo Ministério Público Federal na data de hoje, conforme bem anunciado por Vossa Excelência, trata de sequestro, que poderia ser equiparado a chamado desaparecimento forçado, que existe um projeto da autoria do senador Vital do Rego, que eu sou o relator na Comissão de Constituição e Justiça. Estes crimes são permanentes. O que isso significa? Significa dizer que eles ainda não acabaram. Os crimes ainda estão se prolongando no tempo. As famílias ainda estão chorando. Os parentes ainda estão aí desesperados pelo desaparecimento dos seus entes queridos. E não há que se falar que a lei da anistia já foi tida pelo Supremo Tribunal Federal como constitucional, porque esta ação do Ministério Público Federal, ela se fundamenta em decisões de Corte Internacional de respeito aos direitos fundamentais, em tratados internacionais. O Supremo Tribunal Federal fez o que se denomina de controle de constitucionalidade da lei, mas não fez o controle de convencionalidade da lei. Parabéns pelo vosso pronunciamento. Nenhum Estado que se diz democrático de direito pode evoluir sem que nós possamos saber a verdade, sem que nós tenhamos o conhecimento da verdade histórica. Eu concordo inteiramente com o vosso pronunciamento e quero parabenizá-lo por isso. Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Pedro Taques, pela coerência, pela coragem, pela sua desenvoltura, mas, sobretudo, pela sua coerência. Promotor público e que aqui tem afirmado uma exemplar atuação no plenário e nas comissões, não poderia deixar de trazer, como trouxe, coisas elucidativas para o meu pronunciamento. Presidente, eu gostaria de um pouco mais de sua tolerância, porque estou tratando o assunto da maior relevância para o país e para o seu povo. Na sua coluna publicada em O Globo, no último dia 6, intitulada Justiça de Transição, a jornalista Miriam Leitão aborda essas e outras questões e assinala, abre aspas, o debate será intenso e interessante, fecha aspas.
especialmente diante da reação de militares da reserva que são contra o trabalho da Comissão da Verdade. Peço, inclusive, senhor presidente, a Vossa Excelência, que determine a transcrição nos anais do Senado desse texto da colunista Miriam Leitão, que eu vou fazer anexar à minha fala. Tenho um respeito, senhoras senadoras e senhores senadores, tenho um respeito, profundo respeito às Forças Armadas Brasileiras, pelas imensas contribuições que essas instituições deram ao país. Por isso, não há motivos para que integrantes do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, que não tiveram participação direta nos fatos, se coloquem contra a punição dos agentes públicos que, em nome do governo, cometeram esses crimes contra a vida. Concordo com a avaliação do historiador Carlos Fico. Concordo com a avaliação do historiador Carlos Fico, que mesmo defendendo a abertura dos arquivos da ditadura militar, em entrevista ao Globo no último dia 6 de março, afirmou que é preciso serenidade da parte dos militares e também do governo. Esse acirramento de ânimos em nada beneficia as Forças Armadas, que hoje se encontram integradas à vida democrática. A Comissão da Verdade, senhoras senadoras e senhores senadores, a Comissão da Verdade não é do governo Dilma Rousseff. Como bem lembrou a ministra de Direitos Humanos, Maria do Rosário, a criação desse grupo é consequência de iniciativas tomadas desde os anos 1990, nos governos de Fernando Henrique Cardoso e de Luiz Inácio Lula da Silva. O trabalho que ela desenvolverá representa um anseio da sociedade brasileira. Encontramos-nos na constrangedora posição de único país da América do Sul que sofreu as consequências de uma ditadura militar e ainda não iniciou a apuração dos crimes cometidos. No Chile e na Argentina, os processos foram iniciados e estão em pleno curso. Estamos, dessa maneira, descumprindo determinação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que determinou a necessidade do Brasil investigar os crimes cometidos. Uma nação que se pretende democrática, moderna e libertária, jamais pode conviver passivamente com a prática de sevícias, de tortura, de desrespeito aos direitos humanos, principalmente quando são perpetrados por servidor público, seja civil, seja militar. O caso do ex-deputado Rubens Paiva e dos demais levantados pelo Ministério Público, considerados como crimes que continuam em curso e não podem ser atingidos pela lei de anistia, devem ser rigorosamente apurados não só pela Comissão da Verdade, mas também pela Justiça brasileira. Devemos dar total e restrito apoio a iniciativas como as do promotor Otávio Bravo e a da subprocuradora da República, Raquel Dodge, que, com os seus zelos pela justiça, honram toda uma geração. Estou terminando, senhor presidente. Senhoras senadoras e senhores senadores, defenda a punição dos envolvidos, tanto dos agentes públicos que não souberam representar o Estado brasileiro, quanto dos integrantes dos grupos armados que cometeram os crimes contra a vida em nome do combate à ditadura. Encerro, senhoras senadoras e senhores senadores, encerro com uma das frases finais do discurso do saudoso, honrado e bravo Dr. Ulisses Guimarães, ao promulgar a Constituição de 1988. Abre aspas. A sociedade foi Rubens Paiva, não os facínoras que o mataram. Fecha aspas. Atualizo o pensamento desse grande líder para dizer que a sociedade é Rubens Paivas e tantas outras vítimas desse período nefasto da vida.